próxima apresentação vai falar um pouquinho sobre o case da Natural One em parceria com a Celia Full Commerce. Bom, desde a pandemia, a gente sabe que muitas marcas correram atrás da digitalização e do fortalecimento no ambiente digital. Então, isso já é spoiler o suficiente para vocês saberem o que vai ter nessa próxima palestra e dos desafios que foram enfrentados e das estratégias que foram empregadas. É isso aí. Para trazer esse case da Natural One, a gente vai receber uma pessoa que é especialista em varejo e digitalização da indústria. Hoje ele atua com a Celia Full Commerce, como a gente falou, Célia, desculpa, Full Commerce. Ele está na empresa desde outubro de 2019 e atua como gerente de marketing digital. Bem-vindo ao palco, Danilo Grava. Seja bem-vindo. Fico sentado, de pé? Como que vocês preferem? Deixa eu ficar de pé, que eu acho que é mais fácil. Testando. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo Grava, como o pessoal falou, sou o Head de Marketing da Célia. E hoje eu venho trazer para vocês um pouco da história da Natural One, que vem com a gente desde 2020. E nesses 4 anos a gente conseguiu construir bastante coisa e um case bem interessante para a gente falar e abordar aqui nesses 20 minutos que a gente tem para conversar. Então, o nosso papo hoje ele vai ser da gôndola ao carrinho digital e como que a gente conseguiu transformar todos os desafios de lá para cá em sucessos no e-commerce. Um pouco da nossa agenda que a gente vai falar aqui. Então, nós temos, primeiro, toda a parte de desafios, o ponto da pandemia, que todo mundo se lembra, a construção de um ambiente digital, a parte do fulfillment com armazenagem a frio e uma entrega rápida, a parte que a gente precisa entender o cliente, posterior a isso, o crescimento do ano ao ano, a cohort de recompra e alguns takeaways para a gente levar para casa e conseguir desdobrar o nosso business. Tá? Então, na parte de desafios, a gente teve, em 2020, um período bem tenso, que todo mundo se lembra que era a pandemia, e nesse período, com os PDVs fechando e tudo mais, ele forçou diversas indústrias a se reinventarem, né, e muitas delas numa velocidade muito rápida, que foi o caso da Natural One, que a gente fez todo esse ecossistema virar em 45 dias. Tá? E ainda tem um ponto bem interessante, que é o quê? A parte da câmara fria, porque a Natural ela tem um grande sortimento de produtos refrigerados e um outro ponto que a gente havia descoberto também nos desafios era o quê? O sortimento, que muitos de vocês vão se lembrar, que quando você chegava até o mercado, PDV, você encontrava uva, laranja e maçã. Basicamente isso, ou só uva, um ou outro. Né? E aí a gente, para iniciar esse desafio, a gente fez a pergunta lá atrás, né? E por que o D2C? E isso a gente estuda sempre na Célia, porque tem uma grande gama de indústrias que vão até a nossa empresa procurar. Então, quando a gente fala qual que é o modelo mais popular para o B2C, é efetivamente o D2C, com mais de 48% de escolha. E aí a gente pega também a parte de categorias do varejo aqui no Brasil, onde, se a gente for falar de distribuição de pedido, a parte de grocery ela é a terceira colocada com mais de 9% em todas as categorias. E aí a gente pega toda essa parte de estudo, mais o nível de desafio que a gente tem da Natural One, que a gente tinha lá em 2020, e a gente começa a fazer o quê? A gente começa a estruturação de um ambiente 100% digital para a Natural One. Como? Primeiro ponto, a criação de um e-commerce 100% intuitivo, onde foi feito tailor-made, né, com toda a criação a 4 mãos, junto com o guide da Natural One, e uma plataforma com navegação simples e mobile first, porque a gente entende que desde 2014 e 2015 a gente tem essa premissa de trazer o nosso celular como uma segunda tela para fechar, enfim, diversas outras questões. A parte de ecossistema, uma sincronização sistêmica entre gestão de estoque e logística. Por que isso? A gente precisa, além de fazer uma venda saudável no site, a gente precisa entregar
esse produto. Então, se a gente não tiver uma integração muito bem feita entre o estoque e a logística, em algum ponto da cadeia, esse consumidor ele vai sentir lá na ponta, né? E uma parte de conteúdo também, na parte dos canais digitais, com estratégias de SEO. Por quê? Como eu esqueci o nome dela, seu nome, por favor? Como a Júlia falou, é um produto natural. Então, além da gente trazer um conteúdo relevante para atrair o consumidor, a gente precisa educar ele também e falar um pouco do produto. E toda análise de dados. Por que análise de dados? Para a gente entender na vírgula o consumidor e, com tudo isso, a gente melhorar a experiência de compra dele e deixar cada vez mais personalizado. E por que a gente colocou nessa mandala, né? Porque isso é cíclico. Ou seja, toda vez que eu faço uma análise de dados, ele vai me dar um ponto muito importante sobre todos os outros passos da nossa criação, do nosso ecossistema, onde eu vou ter ali melhorias para fazer dentro do site, eu vou ter pontos de melhorias dentro do ecossistema da gestão de estoque, logística, enfim, revisão das estratégias de conteúdo e tudo isso, onde a gente vai trazer mais análise de dados e isso a gente vai permear aí num movimento cíclico que ele não acaba, a gente vai melhorando cada vez mais. E como a gente falou lá atrás, um dos pontos de desafio era o quê? O armazenamento refrigerado e uma entrega rápida. Tá? Por que desse ponto? A gente precisa de um controle de shelf life muito bem estruturado. A gente sabe hoje no Brasil quanto que há de desperdício de alimentos e a gente sabe também que todo e qualquer produto que vence, ele vai para a destruição. E isso ele causa, para a rentabilidade da empresa, ela não é tão interessante. E como que a gente consegue minimizar um pouco do impacto do shelf life quando ele está vencendo? Estratégias de FEFO, né? Então, a gente acaba pegando toda essa parte de estoque, o Gustavo Brown, que está aqui, que é o Head de Marketing da Natural One também, e ele está com a gente nesse projeto, a gente passa toda essa parte do FEFO para a Natural One e a gente acaba fazendo o quê? Ações dedicadas para esse tipo de produto para a gente prevenir perdas. E o grande ponto da entrega rápida é que nós precisamos ter um picking, um packing, um embarque e uma entrega que precisa acontecer em 24 horas. Por quê? Existe um guia da marca que nós temos que entregar esse produto em até 24 horas para permanecer com as propriedades do produto. Acima disso, o produto já começa a perder um pouco de sabor, ele começa a deteriorar algumas questões que não é interessante para a marca por conta de visibilidade, todos esses pontos. Tá? E por que a gente coloca essas 24 horas também? Caso de insucesso, esse produto ele precisa voltar para a câmara fria para, posteriormente, ele estar sendo levado para a casa do consumidor. Tá? E, quando a gente começa a entender mais o nosso cliente, lá no começo, estruturamos o site, fizemos todo aquele movimento cíclico, e a gente sempre faz a evolução desses pontos. Ou seja, o site ele sempre vai ser simplificado e com boa navegação, porque o cliente ele precisa se achar. E a gente está falando que vendemos apenas sucos. Então, a gente precisa simplificar muito essa parte do site. E aí, vai depender muito da sede da pessoa, se é para a família, enfim. Vai depender do tipo de compra que a pessoa faz, ela pode escolher unitário ou pack. A gente falou lá atrás que um dos desafios era o sortimento. E no site a gente acaba o quê? Entregando todos os produtos da Natural One, sendo todos os sabores, lembrando da boa navegação, em um site simplificado, no menu, ali a pessoa ela pode escolher pelo nome, pela fruta, né, o jeito que ela se sentir mais confortável, e a gente acaba entregando todos os tamanhos, sendo de 180, 300, 900, 1,5 litro e 2 litros. E para isso, como que a gente faz isso acontecer de modo mais simplificado? A gente tem uma régua de comunicação muito bem clusterizada, onde a gente pega todos aqueles produtos FEFO, por exemplo, e atinge promoções bem agressivas, né, de 40%, enfim. E também a gente educa o cliente mostrando algum tipo de receita para ele se refrescar.
né, no momento dele que ele quer ali, ensinando alguns drinks que ele pode estar fazendo. E assim também, como falando da importância da alimentação natural e tudo mais. E esse ponto, que é um ponto que a gente vai ver mais para frente também, da importância do clube de assinaturas para a parte de recompra, onde a pessoa, ela, atingindo um certo nível de compra, ela ganha até 30% off. Então, nessa parte do clube de assinaturas, a pessoa ela atinge até 30% de desconto, e a gente deixou totalmente livre, ou seja, eu não preciso falar para a pessoa, você vai comprar esse pack ou esse. Não. A pessoa ela escolhe todos os sucos de preferência dela e ela ainda vai poder escolher se é semanal, quinzenal, mensal, enfim, do jeito que ela se sentir mais à vontade para estar consumindo esse suco. E cancela também quando quiser. A gente não é um celular, né? Você vai cancelar daqui 12 meses e pagar uma multa. E aí a gente tem o quê? A parte do crescimento, onde a gente trouxe dois KPIs principais para a gente explanar tudo que a gente colocou ali em cima, que é, quando a gente fala de receita, nós tivemos um crescimento de mais de 89% de 2022 contra 2021, que já foi um crescimento muito alto, e 23 contra 22, um crescimento de 32%. E quando a gente bate no número de assinantes, 22 contra 21, 83%, e 23 contra 22, 48%. Isso daqui mostra para a gente que toda aquela parte cíclica, né, de estudos que a gente faz sobre toda a operação do ecossistema da Natural One, ele corrobora com o quê? Que está dando certo. Então, a gente consegue crescer, consegue escalar, entregando rentabilidade para a empresa, que é um dos nossos focos. E aqui a gente vai falar de uma cohort que eu acho que é imprescindível para quando a gente toca no tema de grocery. Esse ponto aqui ele é sensacional, porque essa curva de cohort, onde a gente tem uma taxa de recompra de 12 meses de 66%, onde o mínimo de recompra é de 3 vezes. Quando a gente traduz isso para números absolutos, eu estou falando de mais ou menos 60 garrafas de 900 ml por ano, e quando a gente bate semanalmente, dá 1,5 garrafas por semana. Ou seja, o que isso representa? Rentabilidade. E o segundo ponto, visão de marca. Quer dizer que o consumidor da Natural One, todo dia, ele pega um suco na geladeira, coloca na mesa do café da manhã, ou no café da tarde, ou à noite quando ele chega do trabalho, ou ele está pegando o suquinho de 180 ml e colocando na lancheira da criança. Ou seja, a marca está em contato constante com o nosso consumidor. E isso daqui, para a lembrança de marca, é perfeito junto com a rentabilidade. E esse daqui, falando também dessa parte de recompra, um dos clusters principais que a gente coloca, que é o suco refrigerado, e também o mais difícil, ele está 80% dele está concentrado no estado de São Paulo. Não é? E como que a gente começou a construir isso? Foi de uma forma bem básica, atingindo primeiramente a capital. Então, a gente estruturou um modelo de capital. Posterior a isso, deu certo? Deu, animal. Né? Estamos atingindo os SLAs? Boa. Expandimos para a região metropolitana de São Paulo, que são 38 municípios, né? Mais a capital 39. Deu certo? Deu. Putz, legal. Vamos abrir um pouco mais esse raio de distribuição? Abrimos para mais ou menos 100 quilômetros, atingindo algumas cidades como São José dos Campos, Itupeva, Itu, São Vicente, enfim, nesse raio. E que a gente consegue o quê? Respeitando as 24 horas. Porque o guia da marca sempre deixa muito especificado, 24 horas de entrega. Né? A gente não pode passar disso, senão a propriedade do suco ela começa a ser questionada. E quando a gente desce um pouco mais esse cluster, a gente tem 80% das compras de CPF e 20% de CNPJ, sendo que o ticket médio do CNPJ é 231% maior que o CPF. Isso porque a gente tem também no site da Natural One a parte de PJ, vamos dizer assim. Né? Então, aqui a gente tem padarias, pequenas padarias que compram, pequenos mercadinhos, escolas que compram para os seus alunos. Então, a gente consegue expandir também o leque de clientes com outra modalidade.
E aqui, uma parte dos takeaways, né, que eu acho que é bem importante para quem quer pensar em seguir também, tem um negócio parecido e acha que é importante alguns desses pontos. Primeiro ponto, a especificidade. Por quê? É o guia da indústria. E a gente precisa levar isso muito a sério, porque é a marca que a gente está tratando ali. Então, o caso da Natural One, qual que é a maior especificidade deles? É o geladeira a geladeira. Seja geladeira consumidor, geladeira em sucesso. Precisa respeitar as 24 horas. Segundo ponto, que é super importante, ticket médio. Então, toda a estratégia de marketing ela precisa estar atrelada no aumento do ticket médio. Por quê? Como a gente viu no crescimento ano a ano, e todo o crescimento que a gente teve ali de evolução de faturamento, enfim, conforme a gente escala o crescimento de pedidos, a gente precisa escalar também o ticket médio. Por quê? Primeiro ponto, qualidade de ROAS. Segundo ponto, o CAC ele cai. E terceiro ponto, diluição do custo frete. E para quem trabalha com esse ponto, sabe que no DRE, o custo frete é uma linha que impacta muito. E quando a gente faz isso, a gente consegue diluir um pouco e minimizar esses custos e trazendo mais rentabilidade para o negócio. Tá? E o último ponto, que não por ser último é menos importante, mas muito pelo contrário, é a parte de CRM qualificada. E eu não estou falando da base existente, porque a base ela já está sendo trabalhada, ela já tem uma estratégia, ela já está no modus operandi. Eu estou falando de quem nós estamos trazendo. Ou seja, a gestão do canal digital, dos canais, no caso, ela precisa ser muito bem trabalhada. Por quê? Eu preciso garantir que esse cara que está chegando agora na base, ele seja elegível para entrar no cluster de recompra. E quando a gente coloca essa pessoa no cluster de recompra, a gente está fazendo o quê? Trazendo rentabilidade, porque eu estou diminuindo o CAC, eu estou trazendo essa pessoa para pagar o que ela me deve em relação ao custo que eu tive para trazê-la. Tá? E, pessoal, espero que, nesse breve momento que a gente teve aqui de 17 minutos, eu tenha trazido boas questões para vocês. Se vocês tiverem dúvida, o meu contato está aqui. Tem algumas questões que eu não posso abrir porque o cliente ele não é uma empresa de capital aberto, então eu posso ir até a página 2. E quem precisar de alguma coisa, eu estou aberto a networking, conversar, trocar figurinhas, enfim, o que vocês precisarem, tá? Obrigado, pessoal.